quanto mais o eterno. Agora, o livro da vida, quem é? É Jesus. Traz um registro, a história todinha dele, na medula dele. Agora ele é uma história sem pecado, sem iniquidade, sem marca nenhuma, e foi exaltado como homem Deus, levantado primeiro, a primícia dos que dormem, o primeiro ser humano, a primeira genética a entrar no reino dos céus, o primeiro a sentar, o primeiro a tomar assento diante de Deus, à direita do Pai, o primeiro homem. Uma teologia judaica é muito forte. Eles dizem: jamais algum homem entraria no reino dos céus na presença de Deus. Quando Jesus disse para o sumo sacerdote Caifás, e ele vem questionar: é você mesmo o Messias? É você o... Ele diz: você verá filho de homem, um ser humano, assentado lá. Ah, blasfêmia! Isso jamais vai acontecer. Era como se o próprio Satanás estivesse falando: eu fiz uma blindagem, eu contaminei vocês a tal ponto que ninguém vai passar. Ninguém. Jesus falou: eu vou ser o primeiro. Eu vou ser o primeiro. E eu vou ser o primeiro e vou abrir pela minha carne, no meu corpo, o novo e vivo caminho. Por onde? Pelo meu DNA, pela minha transformação genética, pelo que eu sou, vocês agora têm caminho. Pelo meu corpo, vocês têm passagem. Pela minha genética, agora esse livro, vou escrever vocês aqui dentro. Eu vou embutir cada um, e quem me receber vai participar do meu corpo, da minha genética transformada. Aleluia! Vai ter direito a um corpo como esse. Vai sair dessa prisão genética de pecado e iniquidade. Eu vou abrir os selos do seu livro. E nós temos 7 selos, irmão. Começa aqui nos órgãos genitais e termina na cabeça. São 7 selos que selam o nosso destino. A nossa coluna inteira está selada. Mas ele achou dignidade para abrir o selo e trocar a história de cada homem até ter corpo glorificado. Essa é a grande obra que ele fez pelo seu corpo. Ele é um corpo transformado. Estava em Israel, vi uma obra de arte, eu não aguentei, eu chorei diante dela, filmei, postei na internet, falei: meu Deus, como esse artista conseguiu entender tudo o plano de Deus. Ele desenhou não, ele fez uma escultura de um homem deitado no chão com a pedra como travesseiro e sonhando com uma escada e os anjos subindo e descendo por essa escada. De quem eu estou falando? Jacó. Sabe como ele desenhou a escada? Em forma de uma espiral, o DNA humano. Meu Deus! Quando eu vi os anjos subindo pela escada genética, eu só consegui lembrar de Jesus quando Natanael disse: eu te vi embaixo da figueira. Aí Natanael falou: esse homem é realmente diferente. Natanael, se você está admirado só porque eu te disse que te vi debaixo da figueira, ainda mais quando você vê o céu aberto, os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Ele está dizendo: eu sou a escada genética ao qual o corpo glorificado, transformado, vai dar acesso a vocês, e os espíritos angelicais de vocês vão subir de novo, vão encontrar lugar para entrar no céu. E vocês estão presos na atmosfera que Satanás prendeu na iniquidade, porque os anjos que ele viu não estavam descendo e subindo, eles subiam e desciam. Eles estavam presos aqui embaixo, como o nosso espírito estava preso, não tinha caminho, porque não tinha uma genética pura para subir. Agora temos um exemplo, tem um homem como nós, que abriu um caminho pelo corpo, e me dá autoridade, autorização para ser como ele, transformado, e ele em mim vai abrir esse caminho. Chega a tremer meus lábios. É assim, igreja.
É transformação do corpo de iniquidade para um corpo de glória. Glória a Deus, glória a E esse Deus. processo, Deus está esperando 2000 anos, geração, né? A geração sem iniquidade, a geração purificada. Jesus está terminando o trabalho da purificação da genética. Começou a hora que ele começou a abrir os selos. A hora que ele começou a abrir os selos. O primeiro ato, quando ele chega e ele é glorificado no céu, só tem 3 atos no céu, e está demorando 2000 anos. Só tem 3 atos. Jesus sobe, chega, é glorificado, aclamado, os anciãos tiram a coroa, prostram diante dele e começam a trabalhar. A primeira coisa que ele vai abrir 7 selos. Segunda coisa, comandar o toque das 7 trombetas. Terceira coisa, derramar os 7 cálices. E o plano acabou. 2000 anos para fazer essas 3 coisas só. É só os 3 atos que estão registrados na Bíblia, que Yeshua está coordenando depois que chega no santuário superior. E durante esse período ele está intercedendo para que todos alcancem a purificação que a sua genética precisa, porque foi o que ele fez. Ele purificou a genética, agora ele vai purificar a nossa. Eu sei que nós estamos vivendo até, como igreja, nós estamos muito longe de entender isso e vivendo o mínimo dos mínimos que o Evangelho promete. Quanto que a gente devia estar buscando é todo o sistema da purificação genética. E Deus nem sempre alcança com uma geração, por isso eu e você vamos ter que deixar filho, para ele continuar no nosso filho, para continuar no outro, desde ele, né? Até alcançar, porque alcançando do último, alcança de toda a genética. Deus não precisa, só precisa de uma amostra do transformado. Assim como para salvar o mundo, ele não precisou muitos salvadores, ele só precisou de uma genética transformada, que era Jesus, um só. Assim como para contaminar o mundo inteiro, também não precisou de muitos, só bastou um Adão pegar e contaminou tudo. Então ele precisa da genética da sua família transformada. Eu não sei qual é a sua linhagem, de onde você veio, mas são raros ramos que tem nessa árvore. Então cada ramo precisa ser purificado, até que todos da terra sejam, cada sobrenome, toda a genética dos Freitas, dos Barbosas, dos Souzas, dos Carvalhos, dos Santos, dos Oliveira, dos Lima. Cada pedaço dessa árvore precisa ser purificado na terra. Deus vai ganhar a batalha final, viu, igreja? Nem que demore 2, 3 ou 4 gerações, porque a iniquidade visita até 4 gerações. Visitarei a iniquidade dos filhos até 3ª e 4ª geração, diz. A iniquidade vai dizer tirada. E uso de misericórdia até 1000 gerações. É o milênio. Um milênio sem iniquidade. Quando uma geração alcançar e tirar, e Deus começar a trabalhar, vai demorar 4 gerações aí. A hora que a 4ª geração estiver limpa, irmão, 1000 para frente vai estar limpo. É o milênio. Esse é o trabalhar do Senhor. Esse é o plano. Purificação. Voltei a falar de iniquidade. Eu amo. Eu começo com enfermidade e não consigo. Mas eu vou continuar falando da enfermidade agora, tá bom? É porque o outro é tão profundo, então destina tudo. O destino tudo está ali. Isso é o destino, isso é o Evangelho, é isso. É essa transformação pelo corpo que Jesus fez dele mesmo, para através dele mesmo alcançar em toda a raça humana. Esse é o verdadeiro Evangelho. Essa é a verdadeira nova raça, a nova criação de Deus, que tudo vai se fazer novo. É nisso que a gente precisa concentrar. Essa é a mensagem. Mas nós estamos em lutas ainda, né? Eu preciso de emprego, eu preciso comer hoje. Aí o Evangelho virou o quê? Uma distribuição de cesta básica, de bênção aqui e acolá.
Faz parte do processo? Faz, mas você nota como isso é tão mínimo diante do que está proposto? Uma transformação da raça toda em uma nova criatura, voltando não só ao Éden, mas ao que Deus planejou antes. Deixa eu tomar água que eu fiquei seco. A enfermidade então está craçando sobre a terra. E nós precisamos lidar com a questão da iniquidade. Eu creio que ela vai ser quase que a chave para limpar tudo. Quando fizer toda a purificação, também nós não lidaremos mais com a enfermidade. Mas por enquanto nós vamos precisar lidar, então vamos lidar com a fé. Vamos lidar com a fé para tirar as enfermidades, ok? É muito simples, gente. Muito simples. Jesus já fez, está pronto, e eu recebo, você recebe. Ontem, Gustavo, sentei do lado dele depois do culto, falei, e aí, como é que tá? Ele contou da perna, falei para você. E aí, ele me contou que ainda é um pouquinho dolorido, na hora que principalmente estica e tal. Ele contando, e dentro do meu coração só tinha uma coisa. Na hora que ele acabar de falar, eu vou dizer para ele, e agora, vamos resolver isso de uma vez por todas? Vamos acabar com esse problema? Essa segurança me veio como? Jesus fez isso. Mas eu tenho certeza que foi depois que eu entendi, isso aí é 53. Depois que eu entendi que o amor dele derramado para transformar tudo já está pronto. E que ele precisa de um elemento chamado a fé. Ele precisa que você acredite no que ele já fez. Acredite que ele ama, acredite que está pronto. E ele diz, é só isso. O processo todo se resume em você crer que eu te amo e que eu estou interessado em te ajudar e você receber. E não duvidar que já está tudo pronto também. Gente, eu amo o reteté também. Também. Porque eu fui batizado no Espírito e eu entendi que foi através de todo esse fogo do cair, do rodar, do girar, foi que eu fui livre do espírito da religiosidade, do intelectualismo. É uma forma de quebrar aquela organização que a gente criou, aquela ordem tudo ajustada, e Deus falou, peraí, deixa eu fazer tudo de novo. Então ele quebrou o espírito de religiosidade, confrontando com coisas estranhas. E aí você pula no rio de Deus. Mas eu já vi mover e não curar ninguém. Por quê? Porque uma coisa ele tem uma finalidade, ele traz visões, ele traz profecias, traz revelações. Às vezes até ajuda a aumentar a fé, mas a cura de enfermidade é pura fé e liberação da palavra. Porque cada coisa tem o seu propósito. E às vezes eu quero criar, como eu disse no louvor, um clima de glória para a cura acontecer. Mas eu vi que Jesus anda na rua, tocava num, tocava no outro. E não estava um clima de glória, Ele é a glória. Aleluia! A glória está em você, quando Jesus está e o nome dele sai da sua boca e você profetiza. Quando eu entendi isso foi tão fundamental para mim entender, para poder liberar mais cura. E isso foi uma das coisas que mudou na minha mente. E a cura, eu vi o seguinte, você só consegue liberar se você tiver certeza no coração. Se você tiver convicção mesmo, sabe, aquela tranquilidade e segurança de dizer assim, ó, irmão, você está curado. Não da boca para fora, você crê realmente nisso. Você pode pedir para a pessoa chegar, que ele vai ver que está curado mesmo. Quando eu sentei do lado dele, eu já sabia. Sabe o que eu fiz? Eu falei para irmão, filma aí. Não foi porque estava curando que eu mandei filmar. Eu falei, vamos fazer antes. Foi ou não foi?
Irmã, você vai pegar o celular, você vai filmar isso aqui agora, tá bom? Não era um chute. Você está me entendendo? E é isso que precisa voltar para nós, fazer igreja. Agora, isso aí está crescendo na medida que a gente vai praticando. Você não cobra de você isso de imediato. Eu tinha tido um sonho que Jesus falou que tinha que fazer isso. E eu falei, não, isso não é meu ministério, não, Jesus. Isso é do Ed Soares, do Chapelão. A resposta de Jesus foi: é obrigação de todo crente curar o enfermo. Peraí, então, se não curar, eu estou com problema. Eu tinha que chamar a responsabilidade para cima de mim. Porque a coisa mais fácil que eu aprendi foi: mas se eu tivesse fé, você tinha sido curado, né? É que você não tem fé. Quanta acusação a gente. Ué, e você não tem fé também para curar? Por que a fé do outro, a incredulidade do outro é que está impedindo? Se Deus mandou os discípulos, vai lá, e se estiver morto, ressuscita. Então você chega lá, morto, se você tivesse fé, eu te curava. Ei, você foi ordenado aí curar. E não fica dando desculpa que o outro não queria, o outro não acreditou. Nem você. Mas a gente é discípulo, então a gente não tem essa desculpa mais. Tem a pessoa que eu não posso mais me esquivar do assunto e jogar, opa, se você tivesse mais fé, você era curado. Você pode responder para mim a mesma coisa, você também. Se tivesse mais fé, você me curava. Eu assumo, quando não cura, eu falo, Senhor, não alcancei não. E quando eu alcanço, eu sei antes. E quando eu não vou alcançar, eu também sei antes. Porque todos nós sabemos quando estamos querendo ou quando não estamos. Amém? Porque quando a gente não está querendo, a gente começa com enrolation. A gente começa a dar desculpa, a gente diz, talvez não vai ser agora, mas quem sabe, né, um dia. Porque Deus nem sempre opera na hora, viu, irmão? E quando você está com segurança, você diz, você está curado, viu? Não precisa se preocupar mais com isso. O jeito de falar muda. E Jesus ensinou em Marcos capítulo 11. Passou, não viu o fruto da figueira. Não viu o fruto, não. Procurou o fruto da figueira, não encontrou. O que ele falou? Nunca mais ninguém coma fruto de ti. E diz o texto: e os seus discípulos ouviram isso. Jesus falou em voz alta ou baixa? Pode olhar em Marcos capítulo 11, dá uma olhada lá. Já achou o texto? Leia para a gente aí. 11:21. Pedro se lembrou que Yeshua disse: Rabi, veja, a figueira que você amaldiçoou está seca. Agora veja onde ele fala lá atrás. Os dois versículos. Não, um pouquinho antes. É no 11. Está igual? 14. Então lhe disse: ninguém mais coma de seu fruto. E os discípulos ouviram dizer isso. Jesus procurou o fruto na árvore, não encontrou e disse: nunca mais ninguém coma fruto de ti. E os discípulos ouviram isso. Agora está legal. Vocês são membros tudo dessa igreja, vocês gostam daquele apóstolo, gostam? Suponhamos que vocês desçam aqui, saem do culto e encontram ele conversando com a árvore ali fora. Ali diante daquela árvore, dando o maior papo com ela, brava, fala: você também não presta, mas sem causa. O que vocês vão pensar dele? Normal, né? Nessa igreja é normal. Essa igreja é normal. Os discípulos de Jesus viram conversando com a árvore, gente, bravo mais ou menos, assim, nunca mais ninguém vai comer fruto dessa árvore, chega, não me deu, também não vai dar para ninguém, não me serviu, não serve para mais ninguém, não deu um frutinho. No dia seguinte, Pedro reparou que a árvore tinha secado desde as raízes
E Pedro diz: Senhor, a figueira que tu amaldiçoaste secou. Olha, o Filho do Homem não veio amaldiçoar, não veio nem julgar. Diz ele: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Quem interpretou como maldição foi Pedro. Escuta isso. Quem interpretou como uma maldição foi Pedro. E Pedro também interpretou algumas coisas lá que Jesus deu uma repreendida nele. Não é verdade? Não vá para Jerusalém, arreda Satanás, para trás de mim. Uma hora ele falava certinho pelo Espírito de Deus, outra hora ele também. Então, esse julgamento Jesus nem levou em consideração, nem repreendeu. Quando foram amaldiçoar lá, João, quando era bem novinho, era filho do trovão, viu os discípulos batizando, e não era do grupo, né? Aí chegava para Jesus: ô Jesus, tem uns caras aí, estão aí, batizando aí, teu nome aí. O senhor quer que manda descer fogo do céu e consumir eles? Olha só, é de outra denominação, manda fogo, né? Até hoje parece que João, pelo meio, João não tratado, porque lá na frente João é outro. Ele era imaturo, era o primeiro encontro, eles estavam começando ali, já estava se achando. É tudo crente novo, é assim mesmo. Aí Jesus olha para ele e fala: você não sabe nem de que espírito você é. Ué, ele estava pedindo mesmo que Elias. Quem é que mandou fogo do céu e consumiu tudo? Então ele estava querendo andar na lei, na maldição da lei. Errou, manda fogo, quebra. Jesus quebrou essa maldição de lei, irmão. Senão não teria perdão para ninguém, era pedrada até hoje. A maldição da lei. Por isso você não sabe que espírito você é, Joãozinho. Alguma coisa mudou no reino e você não está percebendo. Você que está querendo. Até Moisés e Elias veio no monte e rendeu tudo. Falou: toma aqui. E Deus disse: de agora em diante ouvia ele. Aleluia. Vocês ouviram Moisés e Elias, mas agora escuta o que ele vai falar. Aleluia. Lei e profetas fizeram dele seu papel. Está entregue. Amém? Anda com ele, enche-se dele e você vai conseguir fazer tudo. Então, voltando à questão da figueira, Jesus procura fruto, não tem, ele diz: nunca mais coma, fala em voz alta. Ele conversa, ele tem certeza que vai acontecer. Quem não sabe são os discípulos. E aí então, no dia seguinte, Pedro vendo que está tudo seco: mestre, a figueira secou. E aí Jesus fala: tende fé em Deus. Por que ele fala isso? Porque ele vai ensinar uma aula, ele vai dar a aula sobre como ter fé em Deus e executar as obras. E essa é a aula muito importante, porque essa é a última semana dele na terra. Ele vai morrer nos próximos dias, tem mais 4 dias de vida só, em conjunto com os discípulos. E eles precisam entender essa aula, eles têm que entender, está acabando o tempo, o discipulado está acabando, e eles precisam sair fazendo milagres, e para eles operar milagres, vão ter que entender esse último ato que Jesus vai fazer, a última vez que Jesus vai ensinar. E você sabe, quando a gente está para partir de uma casa, de uma família, ou a gente está indo embora para algum lugar, mesmo que seja para sair, para ir ali no vizinho e voltar daqui 1 hora, 2 horas, e você tem uma coisa importante para dizer para o seu filho, para a sua filha, para onde você vai. A última coisa que a gente tenta deixar na mente da pessoa é a coisa mais importante para nós. Então, quando eu vou saindo, o fogão está lá, o feijão está no fogo, e eu não quero que meu filho esqueça, eu já disse uma vez, quando eu chego no portão, eu disse: apaga o fogo daqui 20 minutos, hein? Oh, mas você já disse isso 10 vezes. E depois esquece, queima. Mas você tentou colocar a última coisa na cabeça dele, não é não? É uma técnica que a gente tem na terra, de quando vai embora, fala a última coisa mais importante. Outro
dia eu vendi um aparelho para uma mulher e ela queria que eu pagasse, que ela me deu o número do cartão e falou: pastor, só dia 5, tá? Porque a minha prestação hoje é dia 20 e tanto, mas o senhor passa só dia 5, fica tranquilo. Irmão, tive que ouvir isso. A hora que eu entrei no carro, ela gritou: só dia 5, tá, pastor? Falei: beleza. Ela fez certinho. É assim que você põe o registro da marca dele, só dia 5, tá? Não, isso é um registro que a pessoa faz para você não esquecer. É assim que a gente funciona, né? Jesus fez exatamente isso. Está faltando, está para ir embora, ele está para morrer. E ele fala para eles: olha, escuta bem. Por que você acha que ele seca uma árvore, faz todo esse cenário, que é para gravar mesmo? Gravou tanto que João escreveu. João falou: não, essa parte eu tenho que deixar registrado. Foi muito forte. Ele criou um cenário, ele secou uma árvore, tudo isso para dar lição. Qual a lição? Tenha fé em Deus. E aí ele vai escrever, ele vai explicar como é que opera milagre. Gente, quantos anos eu fugi desse texto? E a gente foge daquilo que a gente não consegue explicar. É mais fácil pregar as coisas mais triviais, né? Agora você vai pegar um texto que Jesus diz assim: tende fé em Deus. Em verdade vos digo, se qualquer um disser a este monte: ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer, assim como falou, assim será. Você tem coragem de sair pregando isso em todo lugar? E o pessoal fala: então faz aquele monte subir, velho. Não é fácil? Por isso que eu fui muito responsável. Só vim pregar agora, depois de 57 anos já pregando evangelho. Depois de mais de 30 pregando evangelho, agora eu tenho coragem de pregar isso. Porque eu não conseguia entender. E tem só uns 3 anos que eu compreendi isso. Está escrito: tende fé em Deus. Ponto. O assunto é esse. Em verdade vos digo. Quando Jesus invoca o testemunho da palavra verdade, ou em verdade, ou apenas em verdade, isso tem um peso muito grande. Por quê? Porque significa que não tem outro jeito, é dessa maneira mesmo, e ninguém pode mudar. Ele está estabelecendo um princípio eterno de operação, e não tem jeito. Ninguém muda. E outra, não é Léo que está falando, não é apóstolo Paulo que está falando, é Jesus. E Jesus é a palavra de Deus que criou todos os planetas, mares, peixes, terra, luminares, tudo que existe sobre a terra foi criado por meio dele, por ele e para ele. Cada célula, cada monte, cada folha, cada fio de cabelo, tudo foi criado por ele, por meio dele, e com o propósito de voltar tudo para ele. Tudo! Então quem está falando que é dessa maneira é o autor e consumador, é o criador, é o liberador da existência. Então você não pode pensar: é qualquer pessoa. Não, quem está falando, eu tenho que dar ouvido. Eu tenho que dar ouvido. Ele está falando, e ele diz: se qualquer. Ele não chamou de pastor, ele não chamou de presbítero, diácono, nem membro da Assembleia dos Santos. Ele disse: qualquer que disser a este monte. E tem tantos qualquer. Quem daqui se sente um qualquer? Não sirvo para nada nessa vida, eu sou um qualquer. Tem alguém aqui com esse sentimento? Pois bem, você que não tem esse sentimento, você está acima do exigido. Se ainda fosse assim, você ainda podia operar milagre. Mas você ainda sente um pouquinho mais? Pode ter certeza que vai operar muito, porque nem. Ele falou que é qualquer. Qualquer. Né? E a coisa é tão forte
E ele diz assim: muitos chegarão lá no dia final e vão dizer: curamos em teu nome. Ele diz: eu não te conheço. Aí você que fala eu conheço, e eu que falo eu conheço, vou me nivelar por baixo desse, que não vou apresentar curas. Se os qualquer vão fazer, se quem não conhece Jesus não vai entrar no reino do céu, está operando cura? Jesus que falou isso. Então eu e você vamos ficar por baixo dessas pessoas? Tem misericórdia. Amém? Eu acho que isso é muito forte, dá uma pancada no estômago. Isso aí me ajudou a criar vergonha na cara também, viu, irmão? Ficar destemido. Então, Jesus diz: tem que dizer ao monte. Ele não falou pensar, nem falou orar. Ele falou falar. Disser. Você sabe o que é isso? É comandar. Falar em voz alta. Dar uma ordem à coisa. E a coisa tem que se mudar de lugar, tem que consertar. Monte, o que é monte? Pode ser tudo que é problema nessa vida. Um monte de problema. A gente até usa essa expressão: nossa, hoje eu tenho um monte de problema para resolver. Por que a gente usa a palavra monte? Jesus usou porque ele sabe que esse é o cotidiano, é a nossa linguagem. Monte, coisa intransponível. Olha, para ali tem um monte, de onde me virá o socorro. Monte, algo irremovível, grande, forte, robusto, impossível de ser tirado. Assim também um câncer, assim também um osso, assim também um osso torto, assim também uma febre, assim também é um monte. Qualquer coisa que pareça difícil demais para o homem é um monte. E o que Jesus disse? Se disser ao monte, falou: se disser a Deus, se orar acerca de um monte, se disser ao monte. Por isso Jesus conversou, foi com a árvore. Ele não falou: ó Deus, seca essa árvore. Ele disse: seca. Não, nem disse seca. Ele disse: nunca mais ninguém toma fruto de ti. Claro que tem umas lições da figueira, Israel, que ficou sem dar fruta, mas eu estou falando de milagre. E ele disse em voz alta: quando você vai lidar com cura de uma pessoa, com enfermidade, não converse com mais ninguém, a não ser com a enfermidade. Se você vai curar, e Deus te enviou para curar, converse com o espírito de enfermidade que está ali. Expulsa ele. Se não for a questão de expulsão demônica, às vezes é espírito de enfermidade. Ontem eu falei sobre isso. Ontem aquela mulher estava com espírito de enfermidade. Andou curvada, 18 anos. Todo mundo olhou e falou: olha, coitada, né? Vida sofrida. Outros, os mais emotivos falam nisso. O mais indiferente fala: está com problema. Outro diz: nasceu torta. Outro diz: isso foi um atropelamento, rapaz. Deve cair numa laje aí e ficou desse jeito. A gente trata como natural o que não é natural. Jesus disse: uma filha de Abraão, que há 18 anos Satanás mantém presa. Lucas capítulo 13, versículo 16. E diz o texto que uma mulher com espírito de enfermidade, e Jesus disse para ela: está livre da tua enfermidade. Pronto, deu um decreto. Então nós precisamos lidar com as curas, lidando com ou o espírito de enfermidade, ou uma questão ali que pode ser que não seja demoníaca, dizendo: veja, abre, ser curado, está curado. Eu gosto desse texto de Lucas porque tem várias palavras muito boas que eu gosto de usar muito na cura. Por exemplo,
secou desde as raízes, Pedro diz. Aí eu gosto de dizer, enfermidade seca desde as raízes, nunca mais volte, nunca mais alguém coma fruto. São expressões boas e fortes, você pode usar sempre para enfermidade. Nunca mais volte essa enfermidade, nunca mais você vai comer essa pessoa, nunca mais. Seca desde as raízes. São expressões que saem naturalmente quase quando a gente está olhando. Jesus nos ama e Ele é glorificado quando é curado uma pessoa. Quando uma salvação entra, quando a cura acontece, quando a libertação vem, tudo isso é a glória de Deus. Tudo isso é glória de Deus. E a gente precisa aprender essa glória no dia a dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta. Porque o conceito que a gente pegou é que a glória é só no mover. Então, se caiu o poder e eu fui para o chão e eu falei língua, é a glória de Deus. Gente, é um pouco mais que isso. Isso é uma expressão muito forte mesmo. E quando a gente está coletivamente unido. E quando você está sozinho lá e o filho está doente na madrugada e o pai liga, a mãe foi atropelada, e aí? Vamos reunir a igreja correndo para buscar a glória, para ela cair. Não dá tempo. Na hora que chegar o dia do culto, amém. Mas lembra, vai, imporão as mãos e curarão os enfermos. Então eu saí, fui lá na casa de piscina, fui comprar, não sei se foi, não lembro mais o que. Eu tinha acabado de receber essa ordem de Jesus, tem que curar os enfermos. Sonhei aquela noite. E durante o dia assisti um vídeo de um pastor que me mandou lá da Alemanha. Curry Blake mandou, um pastor mandou um vídeo do Curry Blake, e ele falava que nós podíamos pôr as mãos dos enfermos e eles seriam curados. E ele falou de uma forma tão simples, aquilo entrou em mim, eu falei, Jesus, eu creio. Minha fé mudou. Ele falou, é possível viver sem enfermidade e sem iniquidade. Eu falei, meu Deus do céu, uma vida dessa é tudo que eu quero. Eu acreditei de tão forte coração, porque eu já vinha trabalhando com essa questão de purificação das iniquidades. Então foi como que, eu falei, não, vai chegar um dia, é possível, nós estamos trabalhando para isso. E ele falou, e sem enfermidade também. Eu não estou pregando a impecabilidade, nem a total imunidade, porque Paulo também teve ataques, mas ele venceu. Os apóstolos tiveram ataque de enfermidade, venceram. Venceram, não ficaram prostrados. E aí, eu saí para a rua, primeiro dia, depois da ordem de Jesus. Encontro a primeira pessoa que eu converso está doente. Eu só falei, minha filha, dá licença, vai, dá seu bracinho aqui. Ela estava com dor no braço, não podia mexer. Eu falei, espírito de enfermidade, sai, seja curada agora. Soltei. Ela mexeu. Nossa, manhã inteira, não aguentava esticar esse braço. Eu disse, não foi Pedro, não foi Zé nem Maria, foi Jesus, tá? Então eu acabei de olhar em cima porque tinha uma estátua da Aparecida. A hora que eu fui à frente, conversei, a hora que eu voltei, eu olhei em cima, falei, meu Deus, olha aqui, ó. Não sabia. E sabe o que eu falei para ela? Você quer aprender a fazer isso também, pelas pessoas? Vou começar a treinar, vou dar treinamento sobre isso. Já estava marcando a data para começar treinamento. Qualquer um pode fazer. Só precisa acreditar. E eu vi que como Jesus já fez, toda a obra na cruz está pronta, por que eu vou duvidar? Agora, eu percebi que dentro de mim existe, e eu creio que cada pessoa também vai perceber, que vai crescendo dentro de cada pessoa a confiança, a fé para algumas coisas, e outras você vai adquirindo com mais dificuldade. A nossa visão atrapalha muito, o nosso saber às vezes atrapalha. Se a pessoa chega e fala com tudo que está, 3, 4 mil tipos de doença, você se intimida. Se você chega e ela, olha para mim que eu estou... Às vezes não saber é melhor. Uma vez eu olhei para uma mulher, não sabia quem ela era, nem sabia o que era. Só vi ela andando, ai.
Eu falei, vem cá. E Jesus falou comigo, atropela ela. Gente, era um ginásio, tinha 2.000 pessoas. Agora você imagina, você chama uma pessoa, eu falei, quem saiu de casa hoje, estava morrendo, falou, se Jesus não me curar hoje, não tem mais jeito para a minha vida. Vem aqui, veio uns 10, desse jeito. Sempre tem. E a hora que ela veio, ela parou na minha frente e ela andava, oi, oi. Aí eu parei assim, falei, o que eu faço, Senhor? Aí veio meu coração, atropela ela. Atropelar. Aí eu falei, fica ali uns 2 atrás dessa mulher. Afastei uns 3 metros, 2 para 3 metros, falei, olha, às vezes, irmãos, Jesus cura de uma maneira diferente. Não assusta, tá? Nem sempre é tocando suavemente. Então, prometam que vocês vão suportar aí, tá? Ninguém me pega. Dava para escutar uma mosca depois. Rapaz, eu bati meu peito dela assim, caiu por cima, ela caiu os 2 pastores que iam ficar segurando, e foi aquele tropé, eu saí do outro lado, de pé, e ela ficou no chão. Nem sei o que aconteceu, continuei andando. Os 10 que estavam na fila quase saíram correndo, eu já estou curado. Se é esse o método, eu estou fora. Eu saí dando tapa na cabeça, nos braços de todo mundo. Pá, pá, pá. Alguns tinha gente que estava vindo para ser curado, virou no corredor e voltou assim. Vem cá, você tá boa não, vem cá, bora lá. Quase corria atrás. Foi desse jeito mesmo. Aí eu disse, isso já faz tempo, eu falo, Jesus, o Senhor tem seus métodos. Depois eu aprendi, fica mais suave, pode só segurar na mão, dá certo. Você viu que suavidade? Aqui segura. Vamos segurar, filma, tá lá. Perna, em nome de Jesus, cresce. É sério. Pronto. Deu 1 minuto a filmagem, pode dar 1 minuto. 1 minuto de filmagem, estava pronto. Mas a mulher lá, ela ficou no chão, viu? E aí eu lá na frente peguei e falei, ajuda a levantar ela, levanta, pronto. Aí eu falei, vem até mim. Eu estava longe, que era um ginásio grande. Anda até mim. E ela começou a andar. Normal. Aí essa hora você viu um leão, né? Eu disse, corre! E saí correndo e ela me perseguiu. Corria. 1 ano depois eu voltei na cidade, 2 anos, mas 2 anos. E ela chegou e disse, o senhor lembra de mim? Eu não conseguia lembrar muito, mas eu acho que é aquela mulher. Eu espero que ela esteja bem. E aí ela me conta. Aí o pastor chega. Deixa eu te apresentar aqui a esposa do ex-governador. Ela tinha cirurgiado a coluna. Meu Deus. E não tinha ficado boa. Atropelou a mulher. Santa ignorância. Ainda bem que eu não sabia nada. Por isso que eu digo, às vezes é melhor nem saber toda a gravidade, porque rouba a tua fé na hora. Principalmente se a gente já passou para o médico daquela área que a outra pessoa chega, ou se alguém da sua família já morreu com aquilo, e aí a pessoa conta exatamente aquilo, você ia com toda a vez assim, a fé faz isso lá dentro. É uma coisa boba, mas eu não devo nem falar, mas eu não aguento, eu falo. Eu fiz uma pequena cirurgia de hérnia, há muitos anos atrás. Fechou, colocou a telinha, acabou o problema. Você acredita que quando chega alguém com hérnia, me intimida? Ela chega com AIDS, ela diz, está curado. Câncer, seca em nome de Jesus, acaba agora. Estou com a hérnia. Irmão, tem um médico bom lá. Eu não sei o que acontece, apaga dentro de mim aquele fogo.
isso aqui, não, esse negócio aqui, como que chama isso aqui? É altar isso aqui? Isso aqui era um vulcão, rapaz. Era um vulcão. Quando eu estava na escola fazendo trabalho de arte, eu fiz um vulcão, era igualzinho um vulcão. Eu fiz um vulcão, eu achei que era um vulcão. É altar, desculpa. Jesus me perdoa a ignorância. Eu não presto, Jesus, eu tiro isso de mim, Senhor. Meu Deus. É o altar. Com 33 pedras. Perdoa te chamar de vulcão. O Senhor me perdoe, Jesus, eu não quis desprezar nada, Senhor. Por favor, por favor, por favor. Coisa santa, coisa santa. É onde eu falei, eles fizeram ato profético nele com o vulcão aqui, ó. E explodiu o fogo do Espírito. Tenho certeza que foi isso. Eu fiquei, já estou 3 dias imaginando isso aqui. A vez não pergunta, fica a conclusão errada, né? Ainda bem que Jesus me livrou. Hoje a gente não pode confiar muito na nossa revelation aqui. Eu fiquei pensando como que foi esse ato profético. Acho que explodiu tudo aqui. Colocando pólvora. Larvas. Porque eu já fiz cada ato profético assim, né? Então eu pensei realmente. Mas, então às vezes não saber ajuda. Por exemplo, eu estava dando treinamento, aí os crentes, vamos lá, agora eu vejo vocês curar. No primeiro momento, a mulher ficou boa, né? Era só para terminar, né? Porque eu não sabia o problema, isso me ajudou. Me ajudou a não ficar intimidado. Então, às vezes, não saber, você libera. Essa semana passada, né? Agora a gente estava lá na Praia Grande, e aquela Renata, conversadeira lá, aquela menina, ela estava animada, porque ela viu muita cura acontecendo lá no nosso seminário, e aí ela começou, não, eu também vou fazer. E veio para ela uma pessoa, né? E a pessoa falou exatamente o problema que ela viveu. E ela disse, vai ser curada agora. Aí a pessoa se disse o segundo problema, também ela viveu, ela disse, vai ser curada agora. Aí disse o terceiro problema, a pessoa estava com 5 problemas, acho que uns 3 ou 4 ela também tinha vivido. E ela dizia que buscava a fé dentro do coração dela e dizia, vai ser curada. Na quinta ela estava quase dizendo, vai para o médico. Eu quase morri. Mas ela conseguiu dizer, vai ser curado. E ela disse, pastor, eu estava ministrando no meu coração. Que desafio você dizer uma coisa que quase o diabo estava roubando dentro de você. E ela dizia, de repente ela lembrou de umas passagens bíblicas de pessoas e ela começou a falar para outra, mas ela falou, não, eu estava ministrando a mim mesma. De repente saiu toda aquela dúvida, entrou uma segurança, eu abracei aquela mulher e disse, você está curada, porque ele já fez tudo. Ela disse, apóstolo, eu tenho certeza que ele estava ministrando, era para mim. Mas algo arrebentou dentro de mim, que eu sofri demais com a enfermidade, ela disse. E agora eu tinha certeza que não só ela, mas eu também estava sendo tocado por fé. Amém? Então, às vezes, eu estou contando isso por quê? Porque é um crescer, essa questão de ministrar cura, a gente vai crescendo em entendimento, vai crescendo dentro de nós uma segurança. E por incrível que pareça, quando eu vejo perna mais curta que a outra, eu fico na alegria, porque eu sei que vai ser curado. Por isso que eu já falo, pega o celular para filmar. Agora, nem todas as outras áreas eu tenho essa mesma segurança. Quando é problema de osso, perna, quadril torto, gente, é quase que é automático, parece que dentro de mim não tem mais dúvida. Um amigo meu falou, eu sou assim com surdo. Mas vem de surdo eu já fico até rindo, porque vai sair ouvido. Eu falei, eu só tive 2 experiências de surdez até agora. Não, várias. Essa coisa de estar com zumbido no ouvido. A semana passada uma pessoa falou, eu tenho 12 anos que eu tenho esse zumbido. 12 anos. Sabe que você dormia e acordava? De repente, acabou. Saiu. Não sei se era demônio, não sei se era perfeito, mas acabou. Eu falei, gente, que sensação. E um outro surdo que chegou para mim e falou,
Só tem uma coisa ruim. Eu vou dormir agora e escuto os barulhos da noite todinho na rua. Pá, eu dormia bem, pastor. Não tem costume, mas parece que ficou sensível. Eu falei, mas não vai pedir para voltar de jeito nenhum. Eu sonhava com esse ouvido abrindo, só que agora escute mais. Coisa interessante, né? Então a gente tem assim, testemunho, coisa linda que Jesus faz. Sabe, quando eu estava olhando por esse novo mover que Deus estava mandando fazer, ele falou assim, que é a terceira onda. Ele falou que a primeira onda foi quando ele ensinou a gente, na década de 90, o arrependimento. Ele falou que foi a primeira onda. A segunda, ele falou, foi o apostolado. Restaurei apostolado. E a terceira onda, ele diz agora, vocês vão viver milagres. O sobrenatural. E por que vai ser? Por causa da cura. O carro-chefe dos milagres vão ser a cura. Então a igreja precisa entender de cura e aprender a curar. Assim como ela entendeu de arrependimento, assim como ela entrou no mover apostólico, agora ela precisa entender como é a cura. E essa onda gigantesca de pessoas curando todo tipo de enfermidade. Quando eu estudei esse assunto, eu estudei com Curry Blake. O Curry Blake, ele herdou o ministério de John Lake. John Lake viveu nasceu em 1870, 80 mais ou menos, 800, e morreu em 1930, 1920 e pouco. Teve 60 anos, se eu não me engano. E John Lake, ele fez uma escola de cura. Ele aprendeu sobre cura, porque 19 irmãos dele, 11 morreram doentes, por doença. Ele conviveu com a morte, enterrando família, enterrando. E quando ele casou-se, logo em seguida sua esposa também ficou doente. E ele falou, ele sabia que ela já estava a caminho da morte. Ele já conhecia o processo. 11 irmãos. Mas só que, naquele período, ele tinha conhecido um pastor que tinha sido usado para curar 2 parentes dele. E ele lembrou desse pastor e falou, não, existe a cura de Deus. E eu vou ver minha esposa curada. E ele pegou a Bíblia e foi para cima do quarto e ficou com ela, orando, e nada aconteceu. Ele ficou com tanta raiva, ele catou a Bíblia e jogou fora. E a Bíblia caiu aberta em Atos 10, 38. Ele leu acerca do Jesus de Nazaré, que andou por toda parte, fazendo bem e curando os oprimidos do diabo. Quando ele viu isso, ele falou, peraí, eu estou com raiva da pessoa errada. Eu não devia estar com raiva de Deus que não cura, eu devia estar com raiva do diabo que está pondo a doença. Isso entrou na mente dele, ele mudou o pensamento na hora, renovou a mente, saiu da mentira, tirou aquela areia e foi para cima e fez a oração diferente. Aí ele se dirigiu ao Espírito maligno e deu ordem. E deu ordem até com horário, dizendo 9 horas da noite, que minha esposa vai ficar boa, 9 horas da noite, essa enfermidade tem que deixar ela. E deu ordem. Por quê? Porque ele correu no telégrafo. Passou o telégrafo para o pastor, pediu a concordância, estava no outro estado, explicou a situação, e o pastor disse, às 9 horas então ela será curada. Pronto, já está selado, decretado. Voltou e ficou na beira da cama, e das 9 horas ele disse, levanta. E ela levantou curada. Naquele dia em diante, mudou na mente dele. Ele falou, agora eu já entendi. Eu não tenho que ficar brigando com Deus. Deus está do meu lado. Eu não vou ficar com raiva. Porque nós estamos assim, acostumados a orações do tipo, oh Deus, tem misericórdia, me ajuda, faz alguma coisa, Senhor. Desesperado, e franze a testa, e chora, para ver se convence mais Deus a fazer algo. Ele já fez. Tem 2000 anos que já fez o maior sacrifício, envolvendo o sangue do seu filho, envolvendo 39 chibatadas, uma oferta perfeita para resumir tudo.
Se o diabo vai aí, pede para os macumbeiros fazer uma galinha, um bode, não sei o que é um sacrifício para fazer uns milagrezinhos aí, umas coisas, liberação de poder, saiba que Deus já fez o maior dos sacrifícios, deu o seu próprio Filho amado, com detalhes todos naquele ritual para curar tudo sobre a terra, e uma vez só por todas já vale, é só invocar. E ele falou, estou com raiva da pessoa errada. Ele concentrou a raiva dele então no inimigo. O que aconteceu? Às 9 horas, eu levanto e curado. Ele falou, é isso que eu tenho que compreender. E ele cresceu o entendimento de cura. E ele creu que a cura não era apenas um ministério e um dom para uma pessoa, mas era para todo o sacerdócio de todos os crentes. Ele foi um dos poucos na história que entendeu isso. A maioria, e até hoje, muitos homens estão concentrando a cura em si, no seu ministério. E é por isso que lota-se ônibus e vai gente para aquele ministério, porque é o homem de Deus que está curando. E essa ideia de que todos podem curar, é obrigação que Jesus disse, ela não é muito difundida. Então a gente concentra na pessoa. Então eu desconcentrei em mim. Eu falei, Senhor, então eu não vou concentrar esse negócio de cura em mim, não. Eu vou treinar todos, e toda a igreja que eu passei até hoje, eu curo alguns para as pessoas verem. Depois os próprios crentes começam a curar uns aos outros e vai, no dia a dia vai curando aí. Essa é a ideia. Eu vou embora, a cura vai ficar. Porque não sou eu o portador dela. Jesus, e vocês já têm Jesus. Agora eu só preciso trabalhar a mente para mudar a estrutura, para mudar a forma de acreditar, a forma de pensar. É isso que é o trabalho maior. E isso é tempo, é discipulado, vai em 2, 3 palestras, até a pessoa, estou entendendo como é que funciona. O discipulado, o ensino é mais lento. Vai 2, 3 horas, 3 dias. Eu gasto às vezes 4 dias explicando só esse assunto. Maria já fez seminário comigo, né, Maria? Vários. De cura já. Então, a cura é uma liberação de palavra. Isso chama autoridade. Quando você fala, você está dando ordem. Você foi autorizado por Jesus a usar a sua autoridade, a dele, na sua boca. Ele precisa dar a sua fé com a autoridade dele. O nome é dele, mas a fé é sua. Tem 3 fontes de fé, deixa eu explicar. Tem 3 fontes que podem usar a fé. A fé pode estar no ministrador, o discípulo de Jesus. Eu, você, fomos enviados, temos a fé. Às vezes a fé está na pessoa que veio. Ela está tão cheia de fé que a cura está acontecendo por causa da fé dela. Isso é normal e deve ser assim também. E às vezes a cura, a fé está no terceiro. O que é o terceiro? É o amigo de trás. É o amigo que carregou a maca e levou até Jesus. É o centurião que foi lá interceder pelo servo. Jesus admirou, não foi a fé do servo do centurião, foi do centurião que não estava doente, mas que sabia que Jesus podia liberar uma palavra à distância. Por que Jesus admirou? Porque ele usou o princípio de distância. Não precisa vir, nem tocar, nem ungir. Diga uma palavra, porque comigo funciona assim. Ele era homem de dar ordens. Ele sabia que funcionava. E Jesus falou, uau, esse alcançou o maior nível. Poucas pessoas são admiradas pela fé. Todos os 2 que são admirados por Jesus não são da tribo de Israel, não são das tribos, não são judeus, não são hebreus. Um é romano, um centurião romano, outro uma mulher cirofenícia. Por quê? Porque dos judeus se esperava isso, mas de fora, jamais. E nem Israel, ele disse, encontrou uma fé daquele tamanho. Tão maduro no entendimento. Não precisa ir, diga. O sacerdote Jairo era sacerdote, era líder na sinagoga, correu até Jesus, capítulo 5 de Marcos, e diz, vem até minha casa, minha filha está gravemente enferma, coloque a sua mão sobre ela e ela viverá. Qual era a metodologia de Jairo? Ir na casa e pôr a mão. Ele aprendeu isso, é assim ele praticou. Assim ele, como líder de sinagoga, foi na casa de muita gente orar por enfermidade. Eu encontrei uns judeus lá, eles falaram que eles vão em 10. Eu falei, por quê? Para distribuir a cura. Como assim? 10% cada um carrega.
Pegou? É porque vocês não usam o nome de Jesus, senão ele já carregou tudo sozinho. Você só vai em nome dele. Sabia que tem uma forma de pensar deles assim? Precisa de 10 para estabelecer uma nova sinagoga, 10 justos, 10 homens maduros. É governo, 10. Completude. Para liberação de poder, 10. Eu falei, mas Elias era sozinho, mas valia por 7 mil e não se dobraram. Porque ele é profeta, não é comum. É diferente dos profetas. Eles têm explicação para tudo, sabe tudo. Então, eu sei o seguinte, que nós precisamos então usar a autoridade que é na boca e a fé no coração. Quando você libera isso, está feito. A cura acontece. A autoridade é algo maravilhoso. Por exemplo, você pega um guarda de trânsito, o cara tem 1,70 m, um policial federal, beira de estrada, 1,70 m, não é tão forte, mas ele para no meio da pista e lá vem um caminhão de 30 toneladas, motor com não sei quantos cavalos, aquilo é uma força terrível, puxando uma carga violenta e vem lá, baita de uma carreta. Um carinha de 1,70 m vai, sai no meio da pista, numa tranquilidade, rapaz, sabe o que está fazendo? Capzinho na cabeça, divisinha no braço, levanta a mãozinha, dá uma pita. 30 toneladas, cara. O cara mete o pé no freio, vem. Encosta. Quem tem força? O guarda ou os motores? Os motores. E quem tem autoridade? O guarda. Poder, força, musculatura. O demônio pode vir. Mas quem está com a autoridade? Glória a Deus. Aleluia. É o monte ou é o... Você está entendendo? O que deu autoridade a esse homem? Diga a farda. Vai ele sem farda fazer isso. Chega lá, paisana, no meio da rua. Nem ele vai. Chega sem o cap, chega sem a divisa, chega sem a pistola, chega sem o coturno, chega ele. Sai do bar bebendo, fumando assim. Parece caminhão, quer ver? Cadê? Pastel. O revestimento. Sabe por que o caminhoneiro tem que parar e ele faz um esforço miserável, encosta? Porque ele não está vendo só o guarda, não, cara. Ele não está vendo um ser humano apenas, ele não está respeitando a vida humana, não. Ele sabe que atrás desse cap, dessa divisa, dessa pistola, tem a força do Estado, tem exército, tem lei, tem toda uma estrutura que vai perseguir a vida, vai arruinar a vida dele. Se ele ousar ultrapassar, se ele ousar desobedecer. Assim o diabo, quando vê você revestido de Cristo, ele sabe que tem um reino atrás, tem um exército atrás, vai acabar com ele não vai ter paz se ele mexer com você, se ele não te obedecer. Ele respeita o reino, o nome do rei que você invocou. A vantagem é que você não fica paisando, aleluia. Você está revestido de Cristo, você está com Ele, não importa com roupa externa, eles vão ver a marca de Jesus. Falou, opa, esse aí é do homem lá de cima. Falou em nome dele, agiu em nome dele e crê. Ele foi enviado, ele sabe o que está fazendo. Ele veio para mexer com a gente, veio para tirar a enfermidade, ele veio para libertar os cativos. Ele veio, ele sabe para que veio, ele não é intruso e ele não está com medo, porque ele sabe que não depende dele, é a autoridade dele. Eu não estou confiado lá em mim, minha santidade, não estou confiado em nada de mim, não. Eu sei que é Yeshua, eu sei que é o reino que é forte, e eu estou falando em nome dele. Cada célula do corpo de uma pessoa sabe quem é o Criador, sabe, respeita e obedece ao Criador dos céus e da terra. Cada fio de cabelo, cada célula do corpo sabe quem é o Criador e teme e obedece a ele em nome de Jesus. Está me entendendo? Então você não conta muito, o que conta é a fé e a autoridade. O tamanho da enfermidade também não conta, o motor também não conta, o guarda não fica pensando, esse é o Fusca, eu vou parar.
Ah, isso é só uma dor de cabeça, eu posso. Não. Ele pensa, eu sou autoridade, e eu não estou invadindo, eu estou no meu direito, eu fui enviado para isso. Vamos resolver isso agora. Monte, nesse caso é para, no outro é ergue-te, lança-te. Isso é formidável entender. Quando eu comecei isso, irmãos, há uns anos atrás, agora recentemente tem 3 para 4 anos, mas lá na década de 90 Jesus já ensinava isso para a gente. Só que a gente tinha dificuldade, porque estava começando e os medos entram. Mas eu lembro uma noite, nós começando um culto no entardecer, entrou aqueles, sabe aqueles mosquitos que perdem asa, não sei se é cupim, eles entram assim em bando, né, no verão, e entrou na igreja, a igreja era toda cheia de buracos, assim, tinham várias ondas da telha, aquela telha ondulada que deixa aquele monte de buraco, e a porta aberta, e eu sei que entraram, e a gente adorando e cantando, e eles foram entrando, e invadiram o nosso culto, e aí eu, comendo aquilo, falei, chega, isso só pode ser do diabo, não é de Deus não, deve ser praga do Egito isso aí, sei lá o quê. E aí, gente, Deus estava ensinando para a gente naquela época sobre autoridade. O que a gente fez? Começou a orar e dar ordem e repreender. Daqui a pouco só tinha 3 tentando achar um buraco para sair, porque o resto ou morreu, ou caiu, ou vazou. Mas eles saíram na ordem. Tinha um irmão, era até novo convertido, ele viu aquilo e ele falou, o quê? Nunca mais vou queimar espiral lá em casa. Eu vou dar ordem para os bichos. Mas não teve dúvida, ele chegou em casa, abriu a janela, ele morava numa região que era brejosa, viu? Os brejões. Ele abriu a janela e disse, fora da minha casa, praga do Egito. Ó, repetiu tudo. Foi lá e disse, igualzinho o pastor ensinando na igreja, e começou a dar ordem, falou, eu vou dormir de janela aberta, não vou acender a espiral, e acabou, tá calor. E nem um pernilongo ficou dentro da casa dele, nem uma munição. Aí ele voltou todo cheio de autoridade para o culto. Falou, pastor, tem que dar um testemunho aí. Eu falei, conta, ele contou. Na semana seguinte ele falou, tem outro. Eu falei, o que foi dessa vez? É grilo? Ele disse, não. Cheguei em casa, a mulher disse, Pedro, chama o mecânico que a máquina de lavar roupa está estragada. Ele disse, já orou? Agora é assim, meu filho. Acabou esse negócio de ficar escravo de tudo e do dinheiro. Já orou? Pedro, chama o mecânico, vai, para com isso. Me deu o óleo ungido, tinha uma fé no óleo. Catou o óleo, lambuzou a tampa da máquina toda, meteu o mãozão em cima e diz, nosso Senhor Jesus Cristo, em teu nome eu ordeno que seja consertado essa máquina. Envia o teu anjo, pode lavar a Rose. Rose, Pedro, pelo amor de Deus, agora tu lambuzou a máquina toda, além de não arrumar. Dia seguinte ele chega no serviço, Rose de novo, Pedro chamou o mecânico, ele disse, ô mulher incrédula, lave a roupa. Ela falou, só tem um jeito de eu livrar desse cabeça dura, eu vou lavar, provar que está tudo errado. E jogou tudo, e a máquina fez o processo inteirinho, e secou a roupa, e arrumou, só faltou passar. Aí está lá o Pedrão testemunhando na igreja, e a igreja dando glória, aleluia. Terceira semana, lá vem Pedrão, pastor, posso dar um testemunho? Eu falei, fala Pedro, eu já estava preparando a risada, porque ele era muito engraçado. E ele disse, você sabe que eu sou motorista, cobrador de ônibus. E tem uma linha, tem um ponto de ônibus, que quando chega lá, é só capeta que entra. É o do Senai. Porque a hora que aquela molecada entra no ônibus, para todo o céu, os capetas entram junto. Porque ele joga papel um no outro, caderno, pula catraca, xinga, dá tapa, dá rasteira, chute. É uma bagunça, o ônibus vira um inferno, pastor. Mas agora eu sei que eu sou autoridade lá dentro. Quando foi chegando, eu abri a janelinha, botei a mão para fora e disse, capetada, fica tudo preso, só amarrado, só entra as crianças. Pastor, entrou e dormiu tudo. Foi uma benção a viagem. Aprendi.
pastor, a autoridade é pedão agora, em nome de Jesus está aqui, ó. Rapaz, mas o homem deu uma aula de autoridade para nós. Foi um avanço, não foi, Lê? Menino, isso mudou a história da nossa vida de autoridade. O Pedrão chegou com as ilustrações dele. Encaixou tudo no lugar. Eu tinha a teoria e veio com a prática. Pronto. Nesse período, Jesus começou a falar: use autoridade, fala com autoridade, não fica aí vacinando. Eu lembro naquele período, chegou uma mulher, a irmã Benedita chegou para mim e falou: pastor, tem uma mulher que voltou do hospital, está aí em frente à nossa casa, e ela é vizinha nossa, e ela não acorda. Ela escuta o que a gente está falando, ela balbucia apenas, mas não levanta, não acorda. Ela está escutando, mas não sai daquele marasmo, aquela coisa. Vamos lá orar, eu sei que o Senhor vai lá, e o Senhor vai orar, e Deus vai lhe usar com autoridade, e vai acabar com aquele problema. E eu estava com a fé lá embaixo, e a Benedita botando fogo. E eu olhei para o relógio e falei: não, falta só 15 minutos para o culto, não vai dar tempo. Ela: dá sim, pastor, é chegar e dar uma ordem, igual o senhor explicou. Meu Deus do céu. E eu fui com ela, entrei na casa. Quando a mulher está lá, os parentes, todo mundo preocupado, o médico já mandou embora, fez tudo exame, não tem nada. Eu falei: mano, vai para casa, aqui não adianta ficar no hospital, isso aí não é coisa de hospital não. Quase que ele diz: vai para uma igreja. Irmão, e eu não estava tão bem. Aí eu comecei a oração da minha antiga denominação, sabe? Estava passando aqueles dias para a renovação, então não estava consolidado. Como é que eu fui orar? Eu aproximei do leito e comecei: ó Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E comecei a fazer poesia para Deus. A bondade, benignidade, Senhor é o Senhor soberano. Quase eu cantei também. Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu tu és Senhor. E fui falando e declarando para Deus tudo o que Ele era. Você imagina um médico chegando num acidente de carro e pegar o aleijado lá, o cara que foi atropelado, e ficar falando os tratados da medicina para o cara? Vai resolver, né? Eu estava desse jeito. Eu falo que um padre dando extrema-unção era mais honesto que eu, fazendo aquela oração de fariseu. Entendeu? Quando você não está com fé, você fica enrolando. Você fica orando e não dá ordem, não tem confiança no que você está fazendo. Por quê? Porque você ainda não está seguro que você foi enviado por Jesus para resolver aqueles problemas. Então você age ainda meio que na esquiva, vai para lá e vem para cá. E eu estava desse jeito. Depois que eu não tinha mais o que falar, sabe? Esgotou. Isso porque eu só tinha 15 minutos, né? Aí eu fiz aquela oração, uns 3 minutos adorando a Jesus. Aí eu falo: bom, vou ter que encarar o assunto. Como é que eu encaro? Ó Senhor, se for da sua vontade, cura, Senhor. Se não, conforta essa família. Olha isso. Horrível, mas horrível. Eu afastei do leito assim, né? Tipo assim, tchau, defunto. A hora que eu afastei assim, eu escutei uma voz do meu amigo: oh, meu Senhor, oh Jesus maravilhoso. Ele disse assim: seu covarde, não foi assim que eu te ensinei. Você sabe que não é assim. E vermelhinho, dei 2 passos à frente, voltei. Espírito imundo, sai dessa mulher agora. Mulher, levanta, eu quero tomar um café. Ela olhou para mim e disse: o senhor quer café? Eu falei: quero. Ela pulou e saiu correndo para a cozinha. Naquela época tinha açúcar. Mas ela abriu o olho assim. Resolvido. Levanta-te, lança-te. Ordens específicas, igual Jesus falou. Sem saber, eu estava fazendo exatamente como Jesus disse, dando uma ordem e dando um comando específico. Faça o que você não podia fazer. Por isso que eu falei: agora faz aí, vai, mexe. Mudou. Faz o que não podia fazer. Então, quando você vai lidar com a enfermidade, lida com o assunto.
vai, se apresenta, ordena, objetivo. Se você sabe, se não sabe, dá uma bomba. É melhor do que ser um atirador de elite. Quando você é atirador de elite, você tem que ter uma mira, um tiro só. Tem que ser bom demais. Oração específica é um tiro de elite de um atirador, mas nem sempre a gente acerta. E eu cheguei e falei, ouvido, ser curado agora. Não era um demônio que estava lá. Eu disse, sai demônio em nome de Jesus. Depois, meia hora, tentando curar e não curava. Porque eu estava muito preciso, eu queria acertar. Veia, artéria aorta, desentope agora. Isso não foi. O médico pode até ter falado, olha, você está com uma veia entupida. Então o que a gente faz? Joga uma bomba. O que é uma bomba? Faz uma oração genérica. Em nome de Jesus, ser curado agora. Pronto. Laçou do pé à cabeça. É mais fácil acertar uma bomba do que um tiro específico, entende? Estou ilustrando para você gravar essas coisas. Ser curado. Às vezes no caso ali não. Tem uma cirurgia centrada no joelho, perna está ali diferente. Não dá para dizer ordem específica. Mas nem sempre dá. E a gente tem que estar preparado para toda situação. Às vezes é um feitiço, uma obra maligna. Saia do espírito de enfermidade. Ser curado. Cega, nunca mais volta. Pronto. Dá ordens assim mais abrangentes na hora de curar. Entende? Funciona mais. Eu percebi isso. Fui vendo que Jesus, ser curado, estás livre da tua enfermidade. Nem sempre é tão específico. Quando é um cego, veja. Aí é específico. Porque você está vendo, está fácil de. Então a gente tem que entender como é que faz essas coisas. Amém? Então o segredo é autoridade, o segredo é falar. Ok. Dá tempo de praticar umas 3 curas aqui? Quem está aí falando, eu preciso muito, estou padecendo isso aqui. Ontem tinha uma moça aqui, eu fiquei sabendo que ela está com a garganta tossindo, que chega a ponto de vomitar de tanto tossir. Uma amiga minha que estava sentada aqui. Pena que a gente não orou específico, mas ainda vou antes de ir embora, a gente vai ver a curada, ok? Ontem foi aquele ali, eu falei, vou sentar com ele porque eu sabia do problema e ficava fácil, né? Hoje ele me contou uma coisa maravilhosa. Quer falar de novo? Parte do tratamento, né, esticar a perna, apoiar no tornozelo e tem que colocar uns 14 quilos assim em cima do joelho para esticar o joelho. E ao longo desse tempo todo é só botando assim, chorando, aí tem que ficar 15 minutos. Então são 15 minutos gritando, tranco a porta para não assustar as crianças, e choro, berro. E hoje de manhã, na hora que eu acordei, né, fui colocar o peso no joelho, botei e a sensação era que praticamente não senti dor, foi zero. Só um incômodozinho, só isso, mais nada. Glória para Jesus. Por que eu pedi para ele testemunhar? Porque a fé vem pelo Amém. E ele está falando que Deus fez, então funciona. Quem está sofrendo com alguma enfermidade assim, oi, venha, também vai dar testemunho para aumentar a nossa fé. Amém. Desses dias de ontem, ok. Vamos falar desse momento para a gente. Paz. Eu tive 3 crises de epilepsia. Uma foi em final de 2018 e tive 2 agora em 2019. Todas 3 eu tive que parar no CTI, porque sou de terceira idade, tenho 72 anos, e quando a gente com uma idade mais avançada, estou emocionada. Chegamos a uma situação porque nós temos que ir imediatamente para o CTI. Eu estive lá no hospital de Caraí, de entrada, de uma certa feita. Eu tive uma em casa que eu não entendi. Eu dormi bem, eu amanheci no chão, com hematoma na cabeça e com uma dor muito grande no quadril. E eu pensei que alguém tivesse entrado na minha casa, tivesse me dado
uma coronhada, alguma coisa para roubar, sei lá. Os meninos estavam numa casinha que nós alugávamos aqui, e eu lá em Neves. E eu fiquei sozinha, acordei no chão, muita dor, toda gelada, não entendi. E falei para minha nora, quando chegou, que ela me ajuda nos afazeres, eu falei, eu acho que alguém entrou aqui para fazer alguma coisa em mim, e me bateu, ficou, eu fui por aí, né, do lado humanamente olhando. E a segunda crise foi aqui, nas vésperas do segundo turno da eleição. Inclusive a minha irmã tinha falecido aquela noite, morreu dormindo, e eu tive uma visitação estranha, enfim. Aí a terceira crise, o Davi entrou lá em casa para me socorrer, o Léo e a Fernanda, e eu ficava completamente paraplégica, dando aquela crise. Eu nunca tinha passado por isso na minha vida, agora com 72 anos, eu estava realmente em pânico, e tive a terceira crise em casa, que abriu o queixo, batia muito com o queixo, o rosto no chão. Quando eu acordei, que o pastor ligou para o Rodrigo, estava até comentando com ele ainda há pouco, o Rodrigo, que mora próximo a mim, foi lá em casa me socorrer, minha nora saiu correndo, meus netos desesperados na hora da manhã. E quando chegaram, o seu Erli, né, que é o avô da irmãzinha Peri Fabielle, e que eu fiquei com a parte do cérebro, tive uma lesão, porque de um lado eu tinha assim a coordenação toda, mas do outro não, porque eu esquecia muita coisa, o nome das pessoas, enfim. Foi uma coisa muito triste. Eu fiquei tão apavorada, tenho estado apavorada, porque eu não posso dormir sem o mesmo momento que o meu passou. E eu fico muito preocupada de não tomar, esquecer, acontecer isso de madrugada, né? Davi viu como eu fiquei, né? Davi, inclusive, quando eu acordei, o quarto estava cheio, né? Léo, Fernanda Borges, dele, meus netos desesperados. E Davi olhava para mim e falava, Nilce, quem sou eu? Eu falei, você é Davi. Tipo assim, eu disse, eu acordei assim, olhei Davi normal. E aí, quantos dedos tem aqui? Eu falei, Davi, 2, né? E depois eu falei, que vocês estão aqui na minha casa? Aí Davi falou assim, não, você está ficando mal, e tal, e tal, e tal. Enfim, ontem, na hora daquele movimento, eu paguei ali atrás, alguns viram, e fiquei ali muito mole e ouvi uma coisa falando assim, estou chorando. E eu também